João capítulo 20, verso 19 até 23 será a leitura e vamos continuar depois mais um pouquinho. Jesus aparece aos discípulos, coisa boa, né? Ele aparece. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai seja convosco. Olha para mim. Eles estavam passando por um momento de medo, porque o seu Senhor tinha sido crucificado, havia um povo enraivecido, por isso crucificaram Jesus, e eles que eram seguidores do Senhor certamente ficaram preocupados. Agora seremos a próxima vítima. Então ele recolheram, ficaram assim assustados, e agora, como é que vai ser? Jesus tinha feito promessas, então vamos entender. E logo aparece Jesus no meio deles, sem que ninguém abrisse a porta, aparece no meio deles e diz, Pai seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, olha que coisa fantástica, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E ele diz no verso 23, se de algum perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. Oremos. Nosso Pai, esta é a Tua palavra, e nós estamos aqui com o coração aberto, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, nos preparando para sentarmos à mesa do Senhor, a mesa daquele que morreu e ressuscitou e que deixou como testemunho a Santa Ceia, para que nós pudéssemos lembrar sempre daquilo que o Senhor realizou. Portanto, abençoa a todos que vão comungar esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, pode tomar o seu lugar. Jesus vive ressuscitado. Eu creio, meus irmãos, que um grande desafio para todos nós, os cristãos, é crer na Bíblia em toda a sua extensão. Crer nas promessas, crer em milagres, crer em profecia. Se nós abrirmos mão desta nossa fé, da nossa crença, alguma coisa se perde. E é isso que nos mantém vivo. Crer que Noé, com a sua barca, flutuou. Crer que o mar se abriu através da ordem de Deus. E crer que Jesus virá buscar os salvos. Então isso não é negociável, é a base. Eu não posso perder jamais, porque existe uma maneira de muitos dizer, agora nós vivemos é pela graça. O passado foi o passado. Se você romper com o passado, você não tem presente nem terá futuro. Porque o presente depende do passado e o futuro também vai depender do passado. Não vamos tentar desagregar isso, dizendo que no Velho Testamento foi uma coisa, que agora é outra. Não. Todo o Velho Testamento ele está ligado ao Novo Testamento, porque é um só livro que faz a diferença. Portanto,
Você descobre que lá em Gênesis capítulo 7, vamos dar uma olhadinha só para você recordar o que você já sabe. Eu não posso perder isso aqui de vista, porque não é só o fato da arca, é porque aquilo é uma palavra profética. Isso aqui é uma palavra profética. Olha como é que você começa a pensar. Assim como Noé entrou na arca e a sua família, nós também sairemos desta vida na vinda de Cristo. Ele vai nos resgatar deste mundo que vivemos e levará para a sua glória. Nós seremos protegidos por toda a nossa eternidade. Você crê nisto? Então isso aqui em Noé é exatamente o que está dizendo. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. E ele disse que de tudo que eu mandei, você deve colocar na arca para preservação. Então diz o texto que Noé, primeiro, obedeceu a Deus fazendo a arca. Deus mandou, faça uma arca, ele obedeceu. Mesmo com crítica, mesmo com situações, ele obedeceu. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com Noé, salvar a ele para preservar o ser humano. Então, assim como nós recebemos herança de Adão, pecaminosa, desobediência, em Noé nós recebemos uma palavra de obediência, porque ele obedeceu. E eu digo, irmão, não existe vida cristã se você não obedecer a palavra de Deus. Não existe vida cristã. E se você começar a selecionar só o que você quer crer, só que você está fora do contexto. Eu tenho que crer em tudo que está escrito desde o Gênesis até Apocalipse, porque é um exemplar só a palavra de Deus. Portanto, eu preciso crer nestas promessas que Deus fez. Eu creio em milagres, creio que não passou o tempo. O que tem acontecido é que nós não temos dado muito enfoque a isso. Hoje o enfoque maior nas igrejas, infelizmente, algumas não. Tem algumas igrejas que estão dando enfoque à cura divina e acontece milagre. Outras vai mais para o outro lado da psicologia, começa a querer trazer situações que não são tão bíblicas. E nós temos muitos pastores estudando psicologia. Eu creio, não estou dizendo que é errado, mas você pode até compreender melhor o ser humano. Mas a Bíblia, ela define bastante que quem crer em Jesus será salvo. Eu não preciso ter tanta instrução para acreditar em Jesus. Não estou dizendo que não é importante. Dentro deste texto lido, nós vemos um dos discípulos do Senhor que andou com o Senhor, ouviu do Senhor tudo que o Senhor falava, mas após a morte do Senhor e a ressurreição, ele botou para fora a sua incredulidade. Com isso, vamos dar sequência à leitura de João 20, e agora verso de número 20. Nós estamos falando de uma pessoa que andou com o Senhor. E é possível acontecer. Ora, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes então os outros discípulos: vimos o Senhor. E a reação dele foi: mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum eu vou acreditar, mesmo o Senhor tendo dito que iria ressuscitar. Ele disse. E quando chega no verso 26, passados 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles nesse momento. Estando novamente as portas trancadas, veio Jesus,
pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe aqui do meu lado. E ele disse aqui, ele pegou uma palavra mais forte: não seja incrédulo, mas crente. Não seja um incrédulo, mas um crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: ah, é? Porque me viste, creste? E aqui nós temos uma outra palavra de suma importância: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, ou crer. A nossa vida é uma vida de fé. Eu não vi Jesus, Ele não apareceu a mim, mas eu creio no que está escrito. E aqui o assunto é a nossa fé, é acreditar que a arca de Noé boiou. Porque nós temos assim uma mente: será que é possível encher esse mundo d'água de ao ponto que a nossa mente tão limitada, a gente acha isso absurdo, né? Mas ouça o que eu vou dizer: para Deus não existe nada impossível. Para Deus não existe, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então nunca você coloque obstáculo. Não coloque obstáculo, porque Deus é Senhor absoluto e tem todo o poder. Eu creio que este encontro do Senhor com os apóstolos foi para autenticar os apóstolos para sair levando a mensagem do Evangelho, e eles agora podiam fazer a afirmação ou afirmações sobre Jesus. Porque eles agora sairiam, daquele momento em diante, Jesus volta para estar junto ao Pai. Ele chegou para ele e dizer: olha, aconteceu o que estava escrito, eu ressuscitei. Vocês descobrem que eu não precisei de mandar alguém abrir a chave da porta. Abra a porta. Por quê? Porque ele agora tinha todo o poder de aparecer onde ele quisesse, porque ele agora estava um Cristo glorificado. Alô? Você não serve a um Jesus, aquelezinho lá na cruz todo encolhido. Você está servindo a um Cristo glorificado, que é a autoridade máxima sobre a vida dos cristãos. Eu sirvo a um Cristo glorificado, que Ele pode me ver onde eu estou. Ele pode me contemplar onde eu estiver. Portanto, isto nos leva a um pensamento: mesmo que você esteja ou faça coisas erradas, você tem que ter uma consciência bem nítida que Deus está vendo. Nós não temos como escapar ou esconder dele, porque Ele é Senhor absoluto e que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, neste encontro com Jesus, ou de Jesus com os apóstolos, não era Jesus o Jesus que eles viram antes, ainda humano. Agora era totalmente divino, tal como o Pai. As paredes não eram mais obstáculos para Ele. Então nós temos que botar isso dentro do nosso coração e deixar cair dentro de nós as promessas de que a nossa vida dentro deste mundo nós vamos viver quantos dias Ele nos permitir. A uns vivem mais, a outros menos, mas eu estou dentro do controle dEle, e Ele não perdeu de vista a mim, e Ele tem compromisso comigo e com você, porque Ele prometeu na sua palavra: eu virei e vos levarei para mim mesmo, disse Jesus. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para quê? Para que onde eu estou, estejais vós também. Então nós, quando Cristo vier buscar a sua igreja, ou mesmo que a gente morra antes, nós seremos ressuscitados ou
receberemos um corpo glorificado espiritual para habitar as regiões celestes, onde habita Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os glorificados também com Ele. Porque através do sangue do Cordeiro, através da morte de Jesus e o sangue que nós recebemos para perdão dos nossos pecados, nos habilita para estar com Ele para toda a eternidade. E isto é importante. Isto é importante você ter bem na sua consciência de que nós estamos servindo a este Deus tão especial, um Deus tão grande, que não vai me abandonar, não vai me deixar, Ele vai me acompanhar durante os meus dias aqui na terra. E sabemos que acontecem problemas, mas Deus está no controle. No verso 22, vamos voltar para a nossa... Após este encontro, a pergunta é: o que mudou? Dá uma olhada na Bíblia, João 20 e 22. Havendo-lhes dito, soprou sobre eles e disse-lhes: o quê? Recebei o Espírito Santo. Aqui não está falando do batismo com o Espírito Santo, que vai acontecer em Atos, quando todos estavam ali. Aqui está falando uma outra linguagem. Este grupo chamado os discípulos ou apóstolos, eles receberam do Senhor uma autoridade para... Você vê que diz o texto aqui, perdoar pecado e reter, mas é num outro contexto. Não quer dizer que eles tinham esse poder de... Não, é por causa da pregação do Evangelho. Portanto, vamos entender. Após este encontro, o que mudou? O Senhor deu para eles a missão e também a autoridade. Soprou sobre eles o Espírito Santo de poder. Daí você descobre na pregação deles o poder que estes homens tinham na palavra. Ao ponto de Pedro e João está indo para a oração no templo, encontra uma pessoa deitada ali na beirada que é comum, pedindo esmola. João e Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho ouro, nós não temos ouro, não temos prata, não temos nenhuma moeda, não temos um prato de comida, não temos 1 quilo de alimento, mas o que nós temos é mais importante do que tudo que você precisa nesta vida. Você não precisa de esmola, você não precisa de uma bengala nova, você precisa de algo maior, você precisa receber o poder de Deus e ser curado. Levanta e anda. Este é o poder que o Senhor deu para eles. Este é o poder que Ele colocou. Vocês agora serão minhas autoridades aqui, vocês estão nesta missão, e aquilo que vocês fizerem, eu estou autenticando com o meu poder em vocês. Por isso diz o texto, Ele soprou sobre ele o Espírito Santo, o Espírito de poder, para que eles tivessem parte do Senhor com eles, porque a missão agora seria deles. E muitas vezes, irmãos, nós lemos esse texto, passamos por cima sem perceber. Portanto, eles tinham agora a missão de quê? De declarar o juízo de Deus. Uma coisa séria isso, né? A missão deles qual era? Declarar o juízo de Deus. Isso através do quê? Da pregação do Evangelho, que tem este poder. O Evangelho, tanto ele liberta, como ele condena. Olha o poder no Evangelho. O Evangelho, ele tem poder para que uma pessoa aceite Cristo como seu Senhor, receba o perdão e será livre do pecado, e muito mais livre do pecado, ele agora recebe vida para viver com Deus. Ele tem este poder, o Evangelho. Mas da mesma forma, este poder, ao contrário,
que se uma pessoa não aceitar, e esse aceitar não é levantar a mão, esse aceitar não é de vez em quando dar um chega na igreja, só para dizer, oi, estou vivo, hein? Isso não funciona assim. Ouça bem, não funciona. Não existe vida cristã fictícia. Ah, eu vou lá na igreja hoje. Ih, falar nisso, esse mês ainda não fui na igreja. Esse mês ainda não fui lá na igreja tomar o pãozinho, comer o pãozinho e beber aquele cálicezinho. Sai dessa, isso não funciona desta maneira. Cristo só trabalha com gente comprometida. E quem não é comprometido com o Senhor, não tem chance. Vida cristã é renúncia. É você deixar ser banhado pelo sangue do Cordeiro. É ter esta proteção na sua vida. Portanto, quem não aceita este mesmo evangelho é o juízo. Quem falou isto? Foi Jesus. Marcos, evangelho. Irmãos, nós temos que ter cuidado. Às vezes a pessoa brinca de igreja. Igreja não é um bom lugar para se brincar. Igreja é reunião dos santos. É reunião daqueles que querem andar com Deus. Marcos, no capítulo 16. E a gente às vezes não lê essas palavras. E a gente vai quase que esquecendo, porque eles agora tinham a missão de declarar o juízo de Deus. Por isso que o Senhor disse lá, se você perdoar pecado, será perdoado, se você reter, será retido. Não eles, mas o que eles iam pregar. Está vendo? Não eles, mas o que eles iam pregar estava carregado deste poder, tanto de libertação como de condenação. E aqui chega no verso 14 do capítulo 16 de Marcos, diz, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já tinham visto, já ressuscitado. O que é que Jesus disse? Verso de número 15. Leia toda a igreja, leia. Disse-lhe, 2 pontos, o quê? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esta palavra é forte, ela é muito forte, ela tem peso. E isto aqui é Jesus que falou para eles. A partir de agora, eu dou a vocês o meu poder, sobre você o Espírito Santo, que quando vocês pregarem, o poder do Espírito vai agir no coração das pessoas às quais você falar. Você entendeu? Então, quando a gente prega o Evangelho, nós pregamos a letra do Evangelho, o que Jesus mandou, mas o Espírito Santo é o que toca no coração e que começa a dizer, você precisa de Jesus. Você precisa mudar. Quantas vezes você deve ter passado por essa experiência? O Espírito Santo tocando em você, porque você está fazendo uma coisa errada, e o Espírito Santo começa a te meter o dedão, acusando você. Poxa vida! Que tipo de crente você é? Que tipo de pessoa você é? Esse é comportamento, falando palavrões, falando essas coisas, andando em lugares errados? O Espírito Santo, ele tem esse trabalho. Ele tanto consola a pessoa, quando você, um cristão, passa por uma tribulação, o Espírito Santo vem a você e diga assim, Zé Carlos, eu estou no controle. Calma, Zé. Outro Zé Carlos aqui. Cara, para. Jonatas, sua sogra vai ficar boa. Para a alegria da sua mulher e sua também. Arthur, tenha calma, eu estou no controle. Quem faz essa obra não é pastor, é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que toma essa direção e vai no coração da pessoa. Para quê? Para não deixar que a pessoa se perca. A pior coisa que tem é quando um crente não sente mais toque do Espírito Santo, quando ele está fazendo uma coisa errada, que não sente nada. Ele pode dizer: eu estou à beira do inferno, porque nem o Espírito Santo está falando mais comigo. Ele tem que ter esta consciência viva dentro dele, de que ele está em mais lençóis que eu nem sei o que é isto. Mas a verdade é que a pessoa tem que ter essa sensibilidade de quando ele está entrando num caminho perigoso, o Espírito Santo chega e diz: olha, isto aí vai dar errado. Você vai sofrer as consequências dessas atitudes que você está tomando. Ele fala, só que às vezes a pessoa endurece o coração e diz assim: isso é coisa da minha mente. Sabe por que a pessoa fala isso? Porque ela se contenta com suas transgressões, com seus pecados, e ela perde a sua capacidade de reação. E isso é perigoso, porque o Espírito Santo se retira. Veja que o Senhor disse para eles, no verso 23, se de algum perdoardes, capítulo 20 de João, novamente, se de algum perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhos retiverdes, são retidos. Isso é muito sério. Então, entenda esse texto desta maneira. Esta era a missão que o Senhor dava para os apóstolos, que eram os primeiros desbravadores das florestas do pecado, e eles então precisavam ir debaixo desta unção do Espírito, da autoridade do Senhor, para que eles pudessem falar e haver mudanças. Por isso você descobre que Pedro, quando ele fez a sua primeira pregação, lá em Atos está escrito isso, diz que Pedro falou com uma alegria, com uma graça tão grande, que quando ele falava, as pessoas tremiam e começavam a chorar, de ver Pedro falando. Um pescador rude, um pescador com as mãos calejadas de rede, os pés tudo rachados de andar descalço, mas ele fica em pé e ele fala de Jesus, falando do que Jesus fez, do que ele andou fazendo e falando que ele voltará. As pessoas tremiam, dada a alegria e o poder que saía dos lábios desse homem, Pedro. E a resposta dele foi: e agora, irmão, que faremos? Pedro disse: arrependei-vos. Não existe vida cristã sem arrependimento. É a base, é a porta de entrada. Arrepender, reconhecer seu pecado. Meus irmãos, nós precisamos ter bem vivo dentro do coração que nós estamos servindo ao Jesus ressuscitado, e isto nos traz um peso muito grande. Eu vou dizer mais: não brinque com esse Jesus. Aquele Jesus lá, humanamente andando, eles zombavam, cuspiam, mas no Jesus glorificado, eles não tinham mais acesso. Só teve acesso a Jesus aqueles que andavam próximo de Jesus. Só os apóstolos tiveram isso. E Maria lá, que apareceu, reconheceu, e ele disse: diga só para o pessoal que já cheguei. Por quê? Porque ela andava próximo. Ouça bem, Jesus glorificado não apareceu mais para os estranhos. Quando ele foi assunto aos céus, quem estava lá eram os seus fiéis. Contemplaram a ida do Senhor e disse: esse mesmo virá do modo como subiu. Portanto, eu quero deixar a última palavra: não brinque com este Jesus glorificado, porque ele não é um bom brinquedo.
Isso poderá machucar demais a você, que talvez tenha brincado de cristão, tenha brincado de igreja. A nossa missão, minha, pastores, todos que pregam, a nossa missão é pregar o Evangelho. E nós estamos cobertos pelo poder do Senhor, porque Ele disse que esse poder, Ele iria acompanhar aos que creem, e nós cremos. E este poder tem nos acompanhado. Por isso nós pregamos, e aqueles que vão pregar, saiba disso. Se você prega, porque Deus está te conferindo o poder para pregar. Esta é a missão nossa da igreja, pregar o Evangelho. E eu espero que nesta manhã você, ao sentar na mesa, tenha esta consciência que você tem, de que Jesus está glorificado e Ele nos contempla neste momento. Porque Ele pode aparecer no nosso meio a hora que Ele quiser. Ele não precisa que o porteiro abra aquela porta, Ele não precisa abrir o telhado como aquela pessoa abriu para botar o doente. Ele pode aparecer aqui a hora que Ele quiser. Porque Ele não está mais limitado ao homem. Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo. Tudo está no controle dele. Sirva a Deus de paixão por Deus. Sirva a Deus não com medo do inferno. Sirva por paixão. Quando a gente chama para adoração, não adianta cantar. Por isso que eu sou crítico. Aqui não tem nenhuma Miriam. Miriam estava batendo seu tamborim. Nós somos servos de Deus. Vamos curvar a nossa cabeça. Querido Pai, nós agora iremos sentar à mesa do Senhor. Senhor, isso aqui não é uma coisa comum. Isso aqui não é sopa para os que estão lá debaixo da marquise. Isso aqui não é pão para aqueles que estão lá pedindo um pedacinho de pão usado. Nós estamos falando de coisas santas. Nós estamos falando de coisas santas. Nós estamos falando de algo que tem uma implicação muito grande com a nossa vida. Porque a Tua palavra nos disse que nós deveríamos fazer isso todas as vezes que nós nos reuníssemos. Por isso, Pai, abençoa este sagrado momento. Sagrado por quê? Porque os elementos são sagrados. Eles têm esse perfil do senso do sagrado. Abençoa, portanto, a quem vai segurar o pão e o cálice, mas também, Senhor, a estas mãos que vão segurar as bandejas agora. O Senhor sabe que eu tenho muito medo disso, porque estas mãos vão segurar em coisas santas. E eu espero, Pai, que cada um tenha esta consciência de que está fazendo algo bastante grave e sério, mas que recebam de Ti, Senhor, neste momento, este momento tão oportuno de segurar as bandejas para ministrar aos filhos nesta manhã, em nome de Jesus.